Oi, Monique. Bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Oi, Eliane. Bem-vinda. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Então aí, pessoal, ir entrando, Eu sou a doutora Simone, do programa Saúde por Dentro por Fora, e hoje a gente vai falar sobre depressão, estresse e ansiedade e qual é a relação. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, minha amiga Simone? Bem-vinda. Josi, bem-vinda. E a gente vai falar, então, dessa relação do estresse, ansiedade e depressão com a nutrição, né? A gente vai ver que sim tem relação, né? Olá, bem-vindas. Josi, bem-vinda. E a gente vai ver que sim tem relação. O que a gente poderia começar falando que tem tudo a ver com nutrição? Falar que nós somos feitos de quê? De células, né? Nós somos feitos de células e nós trocamos mais de 50 milhões de células todos os dias. Bem-vinda, Rosana. Nosso organismo ele é feito de células e as células são feitas de nutrientes. Por exemplo, a membrana celular ela é feita de vários componentes, ela é feita de gordura. Nós precisamos de várias proteínas. Nós somos realmente feitos de nutrientes, certo? E o que acontece? Nós estamos hoje vivendo o que a gente chama de desnutrição celular, porque a população está engordando, a população por estilo de vida errada, por alimentação errada, que a gente vai comentar aqui, está engordando, porém, apesar de estar engordando, não está nutrida. E a gente está vivendo o que a gente chama de desnutrição celular. E isso está gerando uma série de doenças, que não são só as doenças neurológicas, mas as doenças neurológicas estão aí em alta, né? E o que a gente tem visto é um aumento grande. Oi, Natália. Rosana, bem-vinda. Oi, minha sobrinha. O que a gente tem visto é um aumento grande dessas doenças, como estresse, ansiedade, depressão, né? E uma coisa que a gente precisa começar a falar é o seguinte: todos nós temos situações estressantes. Isso faz parte da vida. Quem não tem problema? Quem não tem situação estressante? Nós vivemos um ambiente, principalmente quem vive na cidade grande, vive um ambiente estressado, né? Aí dá ruído dos carros, a falta de silêncio, corre para ir trabalhar. A mulher hoje, que tem dupla jornada de trabalho, muitas mulheres, tem que ir para o trabalho, tem que chegar em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que fazer comida, tem que lavar, tem que passar e ainda tem que pagar as contas da casa. Então tem muitas coisas que geram estresse na gente, que geram ansiedade, que geram depressão. Mas o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a fazer mudanças na nossa vida que vão nos deixar mais capazes de lidar com essas situações. E é isso que faz diferença entre uma pessoa que tem um problema e que, como todos nós, fica estressado com aquele problema, mas ela consegue sair daquela sequência e voltar a uma normalidade, e daquela pessoa que vive isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos. E quando a gente tem um problema, gente, é importante a gente entender que o nosso cérebro, ele não diferencia uma situação. Letícia, bem-vinda. Eliane, minha amiga, bem-vinda. O nosso cérebro, ele não diferencia uma situação que a gente está pensando de uma situação real. Para ele, tudo é real. Então, quando você acorda de manhã com aquele problema, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, o seu cérebro, ele enfrenta aquilo como se fosse um inimigo, um leão. Então, para ele, é como se ele vai te preparar para enfrentar um leão. Então, o que a gente costuma dizer? A gente está enfrentando vários leões por dia. E existe uma coisa no nosso organismo que é a questão de o seu organismo tem um hormônio, um neurotransmissor chamado adrenalina, que faz você virar um super-humano, né? Na hora que você tem uma situação estressante, que é, por exemplo, a que eu dei do leão, o seu organismo, Michele, bem-vinda, Jenny, bem-vinda, que bom ter vocês aqui, bem-vindos.
Quando a gente tem uma situação, por exemplo, um problema, ele não diferencia de uma situação imaginária. Para ele é tudo real. E o que acontece? Você tem um leão na sua frente. O que você tem que fazer se tem um leão na sua frente? Você tem que correr, fugir dele. Então o seu hormônio, o seu organismo vai aumentar a adrenalina, que é responsável por aumentar a sua frequência cardíaca, porque você precisa de energia. Então ela vai bombear todo o seu sangue, vai para os músculos para você poder correr. Vai ativar o sistema todo de pegar o combustível. Então vai aumentar lá no sangue gordura, glicose, para você ter energia para mandar para o seu músculo, para você poder correr. Vai diminuir tudo aquilo que não é necessário, que não é urgente naquele momento, como por exemplo o hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Para que eu preciso de serotonina que me relaxa, me deixa tranquilo na hora que eu tenho que fugir do leão? Eu não preciso dela. Então ele vai simplesmente fazer com que ela seja diminuída, certo? E vai ativar a adrenalina, que vai deixar meu coração acelerado. Meu pensamento vai ficar focado naquele problema, porque eu tenho que me concentrar naquele problema. O leão tá na minha frente, eu tenho que correr dele. E, gente, só por aí vocês já estão vendo e de repente até se identificando de quantos de vocês não se sentem assim diante de um problema. O coração aperta, acelera, seu pensamento não para de pensar no problema, você não consegue parar de pensar naquilo, só pensa naquilo. Gente, tudo isso é hormonal. Tudo isso é ligado a neurotransmissor, ligado a nutriente. Então, a gente precisa sair desse estado de alerta para um estado onde a gente enfrenta o problema e sai dele. O problema é que a gente está vivendo a questão do leão, que é uma situação imaginária, às vezes é um problema com seu esposo, às vezes é um problema financeiro, é um problema de insatisfação no seu trabalho. A gente está vivendo isso, um dia a gente está enfrentando o leão. Às vezes enfrenta mais de um leão por dia. Leões que eu estou falando são situações imaginárias, viu, para quem está chegando, que a gente enfrenta, que dá um comando de fuga para o seu corpo, e nesse comando de fuga ele aciona a adrenalina, aciona várias coisas, nisso de preparar o seu organismo para ser um super-homem, porque quando a gente está num estado desse, que é um estado que é desejável, porque se realmente tiver um leão na minha frente, se eu não correr, vai ficar ruim para mim. Então é uma coisa fisiológica. O que está errado? É quando isso se perpetua. E a gente vive o leão na nossa frente como várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E aí a gente vai adoecendo. E porque o seu estado super-humano, ele é ativado, mas ele não pode ser perpetuado. O que vai acontecer então se eu perpetuar esse estado super-humano para enfrentar o leão? Eu vou adoecer, porque nisso eu vou começar a alterar muito esse sistema hormonal, desviar nutrientes para poder me preparar para aquela situação que, na verdade, na maioria das vezes é uma situação imaginária, não é uma situação real, porque muitas das coisas pelas quais a gente se preocupa são problemas, e às vezes são problemas que não têm uma solução fácil, né? E nem tão rápida. E a gente precisa rever o que a gente pode fazer então para lidar com tudo isso. É sobre isso que a gente vai conversar na live. Então, tem a questão espiritual, do espírito, da alma e do corpo, certo? A gente não pode esquecer que nós somos seres à imagem e à semelhança de Deus, né? Deus é um ser trino, é Pai, Espírito e Pai, Espírito, Filho, né? E nós, à semelhança de Deus, também somos 3 em 1: espírito, alma e corpo, certo? Nós precisamos cuidar dos 3. Se os 3 estiverem alinhados, nós vamos ter saúde, e todos esses problemas que eu falei, a gente vai conseguir enfrentar o leão e depois relaxar. Eu vou conseguir gerenciar essa questão de ter um leão na minha frente. Eu não vou ficar achando que o leão está ali e continua ali e o meu corpo está sempre nesse estado de alerta. Isso é possível equilibrar. Hoje a gente não vai falar do espírito e da alma. Eu vou fazer uma live amanhã com a Ariana, que eu não sei se entrou aí, não vi, abordando essas outras áreas. Mas por que eu comecei falando disso? Porque eu vou falar do corpo hoje. E o que acontece? Eu vejo muitas pessoas cuidando do espírito. É uma coisa que as pessoas têm feito muito,
Mas as pessoas que cuidam do espírito às vezes não se alimentam corretamente. E de que adianta você cuidar do seu espírito se você não dorme bem, se você não come adequadamente? Ou o que é pior, se você negligencia aquilo que é o leão na sua vida, que é a alma. Se você não gerencia os seus pensamentos e todo dia tem vários leões na sua frente, não adianta nada, você nunca vai sair desse estado. Então hoje a gente não vai se atentar ao espírito e à alma. Amanhã eu vou estar fazendo uma live aí com a Ariana para abordar um pouco esses dois outros setores do nosso ser, mas que a gente não pode separar, gente. Não dá, um interfere no outro. Se eu tenho espírito desenvolvido, meu corpo é fraco, o que adianta? Não adianta nada. Se eu tenho um espírito ativado, um corpo sou sarado, como super bem, minha alma cheia de craquelada, também não adianta nada. Então, primeira coisa é a consciência de quem somos nós, né? De que nós somos esse ser total, espírito, alma e corpo, e que a gente precisa cuidar dos três, senão a gente vai viver a situação do leão todos os dias e anos se passam e a gente está sempre nesse estado super-homem ativado e adoecido. Então, hoje a gente vai falar o que tem a ver isso com a nutrição. Vamos lá. Primeiro, nas últimas lives, a gente tem estudado sobre o intestino, né? A importância do intestino. E por que a gente falou, antes de falar desse tema, que era um tema que eu já tinha separado para falar, a gente separou falar do intestino, que foi a live da semana passada. Porque, gente, o que adianta comer nutrientes se o seu intestino não é capaz de absorver? E a gente precisa entender que o intestino não é um órgão só onde a gente faz cocô, tá? Ele é muito mais do que isso. Ele é um órgão que vai ser responsável por várias coisas que eu não vou repetir a live da semana passada, que tem quem não assistiu, corre lá, tá lá no feed salvo. Ele é um órgão que ele interage através das bactérias que tem nele na produção de nutrientes. Então, quando você tem um intestino saudável e você come uma coisa saudável, ele vai digerir e vai entregar nutrientes para você, vai entregar neurotransmissores para você. O hormônio que produz prazer, relaxamento, bem-estar, que é exatamente o que falta na gente. Quando a gente tá estressado, com depressão e com ansiedade, a gente tem falta de serotonina. Aonde 90% dessa serotonina é produzida? No intestino. Então, se eu não tenho uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, isso vai impactar a nível celular, vai impactar o meu intestino, que não vai conseguir absorver quando eu comer uma coisa boa. Então, tudo isso está ligado. Eu preciso ter consciência dessas coisas para poder corrigir onde está o erro e me preparar para o leão da seguinte maneira: eu tenho que acionar sim o meu modo alerta quando o leão chegar, porque eu tenho que resolver as coisas que aparecem na minha vida, mas eu tenho que desligar. E eu desligo isso através da nutrição. Vocês querem ver? Olha só, existem alguns neurotransmissores ligados a esse equilíbrio emocional. Eu vou falar algumas coisas. Uma delas, que eu já falei, que é uma das mais importantes, é a serotonina. A serotonina, então, é um neurotransmissor que vai te dar aquela sensação de prazer, né? De bem-estar. E aí, eu fiz um desenhinho aqui, para vocês saberem o que é neurotransmissor. Eu não sou boa em desenhar, tá, gente? Então, por favor, não riam do meu desenho. Mas olha, é o seguinte, isso aqui é um neurônio, tá? O neurônio é a comunicação que durante todo o seu corpo eu preciso desses feixes nervosos, né? Para comunicar quando eu recebo um estímulo de alegria, certo? Então, por exemplo, meu filho veio, me abraçou e me disse: mamãe, eu te amo. Eu deveria ficar feliz com isso, não é verdade? Mas por que eu não fico? Às vezes. Por que às vezes meu marido faz alguma coisa boa pra mim, um jantar, e não tem impacto nenhum nas minhas emoções? Então, porque para essa informação, para esse estímulo que deveria te fazer feliz, chegar e te produzir a sensação de felicidade, chegar no seu cérebro com essa informação e você responder com uma sensação de felicidade, você tem um caminho a percorrer. E nesse caminho eu preciso de um neurotransmissor chamado serotonina, porque esses neurônios que eu desenhei aqui, eles não ficam em contato direto,
O neurotransmissor é o que vai ser liberado entre eles para permitir que essa mensagem, no caso, meu filho me abraçou, devo ficar feliz, chegue, passe desde lá daquele abraço que você se recebeu até o seu cérebro. E quem é que vai agir aqui fazendo com que essa comunicação chegue? Neurotransmissor. Então, na via da felicidade, esse neurotransmissor é a serotonina. Então, se eu não tenho serotonina, eu posso ter todos os estímulos de alegria do mundo. Eu não vou ficar feliz. Alguém aqui já se identificou com isso? Bem-vinda, minhas amigas Adriana, Mary. Então, o que acontece? Se eu não tenho nutriente, e a serotonina é formada de quê? De nutriente. Para eu formar serotonina, eu preciso de um aminoácido chamado triptofano, que vai sofrer várias modificações e vai precisar de várias outras nutrientes, que eu vou mostrar também para vocês aqui, para produzir a chamada serotonina. Então vamos para outro desenho, mas esse, graças a Deus, não foi feito por mim, para a alegria de vocês. Então, eu separei aqui, ó, para vocês entenderem. Vamos lá. A questão da nutrição. Ó, triptofano, tá dando para ler, gente? Triptofano é um aminoácido, tá? Que a gente encontra nos ovos, a gente na gema do ovo, a gente encontra em grão de bico, no feijão, tá? A carne músculo, tá? E o ovo são as mais ricas nesse aminoácido triptofano, tá? Mas para ele virar serotonina, ele tem um caminho a percorrer, tá? Nesse caminho, ele vai virar o hidroxitriptofano para depois virar serotonina. Só que olha o que a gente tem no meio do caminho que a gente chama de cofator. Eu tenho ferro, magnésio, vitamina B6, vitamina B9, vitamina C. Eu uso vários nutrientes, zinco, para fazer a conversão desse aminoácido em serotonina, certo? Então, aqui a gente já está linkando a nutrição com o estado emocional, certo? Aqui o objetivo de eu dar toda essa explicação é linkar nutrientes, comida com bem-estar. Então, de que adianta eu ter até às vezes as coisas ao meu redor, tenho uma vida realizada, mas eu não sinto alegria? Porque se eu não estiver nutrida, gente, não adianta. O estímulo não chega no meu cérebro. Não chega. E a gente viu ali vários nutrientes, zinco, magnésio, vitamina B6, vitamina B9, para poder transformar um aminoácido que está lá na sua proteína, né, dos alimentos, em serotonina, que é o neurotransmissor do prazer. Depois outro. Existe o que a gente chama de GABA. Tá? Esse é aquele que é liberado e que vai fazer você agir com a pessoa certa, na hora certa e da maneira certa. Então, esse GABA, ele vai te dar inteligência emocional, que é o seguinte: alguém pisou no meu pé, eu vou brigar, bater na pessoa, dar um soco, matar a pessoa? Eu preciso saber qual é a proporção de reação que eu tenho que ter naquela situação. Então, agir da maneira certa, na hora certa, com a pessoa certa, na dose certa, também tem a ver com o neurotransmissor, nesse caso é um outro, e tem a ver com o nutriente, né? Então, para vocês verem a importância e a ligação que tem todos esses neurotransmissores. Depois, os outros neurotransmissores envolvidos com toda essa questão emocional que a gente falou. A adrenalina, tem a noradrenalina, tem a dopamina. Todos eles são formados através, principalmente a dopamina e a noradrenalina, eles vão ser formados da fenilalanina e tirosina, que também é uma via longa, tem até um desenho aqui, que vai consumir vários tipos de vitamina, principalmente vitaminas do complexo B, tá? Que vão ser usadas ali para produzir essa adrenalina, noradrenalina, dopamina, certo? E por que é importante todos esses neurotransmissores? Porque esses neurotransmissores, cada um tem a sua função. A gente viu que a adrenalina tem a função lá de deixar a gente um super-humano, quando a gente tem a situação do leão na nossa frente.
E as outras, a noradrenalina, a dopamina, já são ligados à motivação. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela não consegue se levantar para pegar a roupa no chão, para tomar um banho, né? Isso é depressão, por exemplo, de noradrenalina, de motivação, de dopamina. Então você tem a falta de nutrientes, ela também vai te deixar com falta de todos esses neurotransmissores que tem a ver com o seu estado, né? Que na hora que você tem um problema, você consegue lidar bem com eles. E a gente usa muito a figura do copo com água. O que é você estar emocionalmente nutrido, né? As suas emoções nutridas. É você olhar um copo de água que tem água pela metade e você tem duas maneiras de enxergar esse copo. Se você está emocionalmente nutrido, bem nutrido, as suas emoções bem alimentadas, os neurotransmissores todos em equilíbrio, com todos aqueles cofatores que a gente viu presentes, eu tenho condições de produzir cada um deles, eu vou conseguir olhar esse copo de água e dizer assim, o copo está quase cheio, mas se eu tô mal, gente, se eu não tenho os nutrientes certos, se está faltando substância no meu organismo, eu vou olhar o copo com água pela metade e vou dizer, ih, tá vazio. Gente, é exatamente assim. Então, nutriente quando a gente tem os nutrientes certos, a gente passa a ter inteligência emocional, que significa produção de neurotransmissores, o estímulo que eu recebo, eu consigo fazer aquele estímulo chegar onde ele tem que chegar, eu consigo frear também quando esse estímulo está sendo excessivo. Então, todo esse equilíbrio, ele tem a ver com nutrição, né? Uma outra coisa também, a vitamina D, né, que a gente falou numa outra live. Deficiência de vitamina D é uma das causas de depressão. Então, como é que eu posso falar hoje de depressão se eu não falo, por exemplo, de vitamina D, que é uma das causas mais comuns que a gente tem hoje de depressão? A deficiência mundial que nós estamos vivendo de vitamina D é uma das grandes causadoras. E o que a vitamina D tem a ver com tudo isso? Tem a ver que a vitamina D regula todo aquele eixo que equilibra adrenalina, noradrenalina, dopamina, ela vai regular a produção de cada um deles. E quando você tem uma situação de estresse, ela não deixa você consumir demais alguns neurotransmissores, ela equilibra tudo isso. Então ela é importante, Lucinha, bem-vinda. Então ela é importante, sim, eu preciso de vitamina D. Então é uma das causas também. E quais são as outras causas que a gente está tendo aí, então, que estão fazendo a gente adoecer, ter depressão, estresse, ansiedade? O excesso de carboidratos, tá? A comida industrializada, processada, né? Onde a gente vê vários aditivos alimentares para conservar aquela comida. Nesses aditivos você tem várias substâncias que fazem estímulo cerebral, agitam você. Crianças fazendo TDAH por causa de substâncias assim nos alimentos, tá? Tem um nutricionista aqui na live que pode confirmar isso. Então tem várias coisas acontecendo, alterando o nosso humor, vindo desses alimentos. E o que é pior desses alimentos cheios de gordura ruim, cheio de carboidrato, são pobres em nutrientes. Então, além deles me causarem vários problemas na saúde, a gente ainda tem a questão de que eles não têm nutrientes, né? Porque onde estão os nutrientes? Nas folhas, nas verduras, nas frutas, na comida de verdade, como a gente tem falado aqui, que vai não só me fornecer um nutriente, mas vai alimentar as minhas bactérias do intestino, que são boas, que fazem a manutenção do meu intestino para que eu possa absorver esses nutrientes, né? Então, outra coisa também que é causa da gente ter todos esses distúrbios que vão afetar a produção dos nossos neurotransmissores, quando a gente não come proteína. Tem gente, por exemplo, que não come carne, né, que não quer comer, às vezes se você é vegetariano, não come adequadamente fonte de proteína, né, grão de bico, tem outras fontes de proteína vegetais, né, você não come em quantidade suficiente, e aí se você não tem proteína na sua alimentação, e aí o que a gente orienta é que a gente não coma proteína demais, mas em todas as refeições fracionadas sim, tá? Por quê? Porque aonde é que estão os aminoácidos que vão produzir os neurotransmissores? Nas proteínas. Por quê?
A proteína ela é feita é como se fosse um colar de pérolas, né? Esse colar são várias bolinhas. Essas bolinhas são os aminoácidos. Então, se eu não como proteína, gente, não tem como eu produzir neurotransmissor, não tem como eu produzir serotonina, não tem como eu produzir GABA, não tem como eu produzir noradrenalina. Eu não tenho substrato. E fora isso, eu não tenho vários outros nutrientes que vão ser importantes para que esses aminoácidos das proteínas se transformem no que eu preciso que eles se transformem. Como a gente viu, as vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina A, magnésio, zinco, tudo isso está ali no meio do caminho. O magnésio, então, é um dos mais importantes e a gente, às vezes, também não ingere adequadamente, não repõe, né? Como a gente também já tem falado aqui que é importante repor. Depois, outra causa, a deficiência de gorduras boas. Nós não estamos consumindo gorduras boas, estamos comendo gorduras ruins. Então, a gente, ao invés de cozinhar com azeite, a gente vai lá cozinhar com aquele óleo de soja, a gente vai comer biscoito, pão. E o que tem de gordura nesses alimentos? Gordura ruim, rica em ômega 6. E a gente precisa do ômega 6 também. Só que a nossa relação entre ômega 6 e ômega 3 está ficando muito alterada. A gente tem falado isso aqui, a gente está consumindo muito mais ômega 6 do que ômega 3. E aonde a gente tem... Então, o ômega 6 é uma gordura que a gente tem abundância, tem quase tudo que é alimento. Mas o ômega 3 não. O ômega 3 é aquilo que a gente já conversou, que tem mais nos peixes de água profundas, não adianta peixe de cativeiro, tá? Porque para o peixe ser rico em ômega 3, ele precisa se alimentar de algas e os peixes criados em cativeiro não se alimentam assim. Então, eles não adiantam. Mas uma boa opção, se você souber a fonte, é sardinha, atum, né? A linhaça, a chia, que são as fontes vegetais de ômega 3. Por que o ômega 3 é importante? Vamos lá. De novo com o meu desenho de criancinha, gente. Aqui, ó. Quando a gente fala lá de saúde cerebral, a gente não pode esquecer que uma boa parte desses neurônios, eles são encapados. E aí eu não fiz o desenhozinho aqui que eu vou fazer. Eles são encapados, tá? Como se fosse o que a gente chama de bainha de mielina, tá? E que é uma gordura. Quem que está envolvido ali? O ômega 3. Então, todo o seu cérebro, para ele ter comunicação, para as vias funcionarem, ele precisa desses neurônios com essa gordurinha. Quem é que vai fazer isso? Várias coisas entram ali, gente, mas ômega 3. Então, se eu não tenho ômega 3, eu não tenho saúde cerebral, certo? Então, o ômega 3, ele é importante, que é outra coisa que é a nutrição. Então, não adianta... até você tem o estímulo da alegria, mas se você não tem a via para comunicar a alegria, você não sente alegria. Tem gente que passa por isso, eu sei que isso acontece com muitas pessoas, tá sempre apático, sempre para baixo, né? E outra coisa também, gente, vamos lá. Falta de atividade física, tá? A falta de atividade física, quer dizer, a vida moderna que levou a gente a comer comida industrializada, pobre em nutriente, cheia de gordura ruim, cheia de aditivo alimentar, não tem os nutrientes que eu preciso, me leva a engordar e a ter a que a gente chama de desnutrição da célula, que é a pior desnutrição que a gente está vendo hoje. A gente está ficando obeso e desnutrido a nível celular. Eu ainda tenho uma vida onde eu não faço atividade física e isso impacta em toda essa saúde cerebral. Isso, a atividade física está mais do que comprovadamente, ela é um fator que diminui a inflamação, que é o pano de fundo de várias doenças, inclusive as doenças neurológicas. E a atividade física, comprovadamente, ela traz você para aquela situação que você enfrentou o leão. Lembra que a gente começou falando do leão? E o leão já foi embora, você já resolveu, ou você pensou, não posso resolver isso agora, eu tenho que me equilibrar, eu não posso ficar no estado alerta de super-humano leão na minha frente. O que ajuda isso? Atividade física. Atividade física. Porque a atividade física vai liberar várias substâncias como a endorfina, né? Substâncias que vão trazer você ao equilíbrio. Então, eu preciso criar mecanismos que vão me ajudar a trazer esse equilíbrio do estado do leão super-humano para um estado de calma de novo.
E aí nós temos os nutrientes que eu falei, a nutrição, cuidar do intestino, nós temos a atividade física que vai me ajudar a voltar a esse estado, certo? Outra coisa também que a gente pode fazer e que tem a ver com físico, né? E que ajuda a gente a equilibrar essa questão toda, a respiração, tá? E o sono. E hoje, gente, a gente considera sono um nutriente, tá? Não é um nutriente, mas é considerado, ele é tão importante como um nutriente, tá? Durante o sono, quando você tem um sono de qualidade, a gente libera durante esse sono uma substância chamada melatonina, certo? Essa melatonina, ela vai ser responsável por restaurar funções do seu corpo que foram danificadas ao longo enquanto você estiver dormindo, tá? Resumindo assim, né, a melatonina. A melatonina, ela simplesmente, ela faz um scanner no seu corpo, tá? Ela é um antioxidante potente, ela vai reparar os danos que ao longo do dia você sofreu. Então, quando você não dorme, ou quando você, pior, dorme, mas o seu sono não é de qualidade, você tem dificuldade, você não consegue liberar esse hormônio, que é um hormônio para que você volte a esse estado de equilíbrio, certo? E também tem a ver com a alimentação, ter esse sono. Então, uma coisa interfere na outra. Se eu não tenho nutriente, porque como que a melatonina vai ser formada? A melatonina precisa lá do triptofano que forma a serotonina. Por quê? A via que vai fazer com que a melatonina seja produzida envolve a serotonina. A serotonina é convertida em melatonina, tá? E isso é necessário nutriente. Eu preciso de triptofano. Então, se eu não estou nutrido, eu posso até conseguir dormir, mas eu não vou liberar a melatonina, não vou ter restauração dos meus tecidos, não vou sair de novo daquele estado do leão na minha frente de super-humano. Então, tudo isso é para linkar a um estilo de vida saudável que a gente deixou de ter porque a gente veio morar na cidade grande, deixamos de ser o homem do campo, que vive os passarinhos voando, curte as florezinhas, presta atenção na natureza, para vivermos estressados, uma vida corrida, de jornada dupla de trabalho, e a gente tem que ir trabalhar e não tem tempo para malhar, e tô contando a história de alguém aqui? Não tem tempo para malhar, porque como é que eu vou malhar? Que eu tenho que cuidar de filho, tenho que cozinhar, e tenho que cuidar do marido, e tenho que trabalhar fora, e tenho que fazer comida, não dá tempo. Gente, presta atenção. Tempo é uma coisa que a gente arruma quando a gente entende que algo é muito importante, tá? Então, não adianta você dizer que não tem tempo. Não adianta. Sabe por quê? Quem não tem tempo de cuidar da saúde agora vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença amanhã. Então faça escolhas hoje. O que você prefere? Cuidar da sua saúde, gastar tempo fazendo a sua comida, gastar tempo fazendo atividade física. E hoje a gente tem aí o HIIT, gente. Eu tô falando do HIIT porque eu sou uma dessas pessoas que eu não tenho o mesmo tempo. Eu trabalho pra caramba, eu trabalho em 4 hospitais, entendeu? E eu faço atividade física pelo menos 4 vezes na semana, só que eu não tenho realmente tempo para ficar 1 ou 2 horas na academia, eu não tenho. Entendeu? Então eu faço o HIIT, que é uma atividade física de alta intensidade, que você faz em 20 minutos. Gente, se você fizer 20 minutos por dia de uma atividade física, mesmo que não seja o HIIT, isso já faz diferença na sua vida. E quem não tem 20 minutos? 20 minutos você fica lá no Facebook, você fica no Instagram, você perde muito mais do que isso. Então não me venha falar de falta de tempo. Porque tempo é uma coisa que a gente arruma quando a gente entende que algo é importante. E cuidar do seu alimento, fazer a sua comida, escolher o que você vai comer, levar a comida da sua casa para o trabalho se for possível, se não for possível, você escolher melhor o que você vai comer na rua e cuidar e arrumar 20 minutos por dia para fazer uma atividade física é prioridade. É prioridade. Porque se você não fizer isso, você vai ficar no estado super-homem de adrenalina alta, porque você tem vários leões por dia para matar, como a gente falou aqui. Quais são os leões das mulheres aqui? Comida para fazer todo dia, filho chorando no calo, marido reclamando, trabalho fora, trabalho em casa. Não é? Não são vários leões? São vários leões.
Só que eu não posso ficar nesse estado de super-humano, leão na minha frente o tempo todo. O que vai me ajudar? Nutrição, atividade física e gerenciamento do estresse através de outras áreas que a gente falou no início da live, que eu não vou abordar, que é a área espiritual e a área da alma. A gente vai começar a falar disso ao longo dessa semana, vamos fazer uma sequência de lives falando um pouco mais dessa alma e do espírito. Amanhã vai ser a primeira com a Ariane, tá? Que é uma amiga que a gente vai estar falando, abordando, mas hoje o meu foco era essa questão nutricional, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente pode comer, né? Eu separei aqui para vocês uma lista. O que a gente pode comer? Vamos a seres objetivos agora. O que a gente pode fazer na nossa alimentação, então, falando de uma maneira objetiva, para a gente melhorar essa questão do estresse, da ansiedade, para a gente ter mais suporte para lidar com essas situações. Então, falamos da atividade física, tá? Falamos de um sono, então cuidar do seu sono. E tem uma coisa chamada respiração, tá? Que eu vou ensinar uma técnica aqui pra vocês, que é uma técnica de uma regra. Tem várias regras de respiração, eu sei várias, mas eu achei essa mais prática, que a gente chama de 4-7-8. Regra 4-7-8 da respiração. O que a respiração tem a ver, Simone, com tudo isso que você tá falando? Pelo amor de Deus, não viaja, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque lembra que eu comecei essa live falando que nós precisamos sair do estado super-humano para voltar ao estado de calma? Então, ela é uma grande aliada. Porque, gente, estresse todo mundo tem. Eu tenho. Todo mundo tem. É impossível a gente não ter problema. Só que a gente precisa se munir de sair do problema ou de preparar o nosso organismo para lidar com esses problemas de uma maneira mais harmônica, harmoniosa, e de sair do estado super-humano. E a respiração é uma delas. Então, essa regra da respiração, que é 4-7-8, o 4 você vai contar até 4, eu vou fazer aqui com vocês. Você vai contar até 4, inspirando, tá? Depois vai prender a respiração e vai contar até 7 e depois vai soltar a respiração contando até 8 e vai fazer isso durante 4 vezes, tá? Eu vou fazer aqui com vocês para vocês verem pelo menos um ciclo. Vamos lá. Então eu vou começar inspirando, contando até 4, vou prender a respiração e vou soltar. 4, 7, 8. Então, ó, ok? Eu vou fazer isso 4 vezes. Gente, acreditem, eu faço isso no meio do trabalho às vezes. Porque eu trabalho em UTI, quem me conhece aqui que é do hospital sabe disso. E eu fico estressada sim. Porque eu sou uma pessoa humana, como todos vocês, eu fico estressada. Às vezes a gente tem crianças graves, né? Internadas, são situações estressantes. Às vezes tem parada cardíaca, tem que reanimar. Você acha que isso não estressa? Ou às vezes é um estresse mesmo normal, você tem que fazer alguma coisa que você não está conseguindo. Às vezes são coisas bobas, às vezes são coisas sérias. E o que a gente faz? Se descabela? Arranca todos os pelos do corpo? Para, respira. Eu faço isso, gente, funciona. Você não precisa fechar o olho, ficar em alfa, não. Você pode fazer isso de uma maneira muito discreta. Eu faço isso sim, às vezes digitando no computador. Quando o marido vier falar alguma coisa com você que você tá doido pra enfiar um soco na cara dele, respira. 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 Tá? Então, gente, isso é sério. É muito sério isso. E eu pratico isso, tá? Eu sempre falo aqui uma coisa que eu quero falar de novo. Eu não falo nada pra vocês que eu não faça antes. Eu não sou uma pessoa de falar da boca pra fora, faça o que eu falo e não faz o que eu faço. Eu faço e pratico e sei que funciona. E por que a respiração funciona? Porque a respiração, ela vai mexer num sistema nervoso autônomo. Ela controla o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, isso, às vezes você tá super agitado, estressado,
Se você parar, respirar, praticar isso, vai te ajudar, vai te dar inteligência emocional. Às vezes você ia dar uma resposta truncada, ia dar um soco na cara de alguém, você consegue parar isso, você consegue voltar à calma, raciocinar. Então, falamos da atividade física, então a gente está terminando a live falando do que na prática eu vou fazer para melhorar estresse, ansiedade e depressão, tudo bem? Então, ó, na prática, atividade física, respiração, cuidar do seu sono, entender que dormir bem, um sono de qualidade é importante, comer alimentos ricos em proteínas em todas as refeições, porém sem exagero, tá? Eu preciso lembrar da regra 20-80. O que é isso? 20% do meu prato proteína, 80% legumes, frutas e verduras. Por que eu tô falando isso? Por que é importante comer proteína em todas as refeições? Porque todos aqueles neurotransmissores que eu citei para vocês são feitos de aminoácidos, vêm das proteínas. Eu preciso, não adianta eu comer só carboidrato. Tem gente que não come proteína, não come nem proteína das leguminosas, né? Como é o caso de grão de bico, lentilha, feijão, que é o caso de vegetarianos, né? E aí eu não tô falando só de carne, não. Eu tô falando de alimentos proteicos, que tem outros alimentos proteicos que não são só as carnes. Que a gente tem que entender que a gente precisa dar para o nosso organismo, porque se eu não como proteína, só como carboidrato e gordura, ou só como carboidrato, vai faltar nutriente, vai faltar aminoácido, vai faltar serotonina, vai faltar noradrenalina, vai faltar dopamina, vai faltar GABA, que a gente falou, tá? E aí eu vou começar a adoecer mentalmente, certo? Então, falamos em relação à alimentação. Então, comer alimentos proteicos em todas as refeições, porém lembrando da regrinha 80-20, porque quem não assistiu a live da semana passada, as bactérias do seu intestino, que são responsáveis por te dar os nutrientes certos, por digerir e te entregar nutrientes, e que são responsáveis pela manutenção da saúde do seu intestino, elas são como um exército do bem e do mal. Onde elas precisam, eu preciso ter maior número as do bem e menor número as do mal. O que as do bem comem? Os nutrientes da natureza, frutas, legumes, verduras. E o que as do mal gostam? Muita proteína. Então, quando eu como aquela low carb que o pessoal faz, que só come proteína, tá? Que só come queijo, não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Para de fazer isso. Usa low carb sim, mas usa o raciocínio de eu preciso incluir no meu alimento frutas, legumes e verduras. Seleciona dentro lá da sua lista low carb, mas come. Não fica só igual um carnívoro comendo carne. Não dá certo isso, tá? Então, com proteínas, então vamos lá, voltando. Comer proteínas em todas as refeições, porém obedecendo a regra 80-20, para não ficar um carnívoro e alimentar as bactérias do mal, que aí você vai ter o seu exército do mal ganhando, tá? Depois, comer comida de verdade, porque na comida de verdade, e aí o que é comida de verdade? O que é a fonte desses nutrientes que eu falei todos? Triptofano, o aminoácido que é precursor aí da noradrenalina, que é a tirosina, né, que vai formar eles, que é a fenilalanina. Isso tá? Lentilha, né? A gente tem outros nutrientes ricos nesses outros tipos de aminoácidos. Então, consumir proteínas em todas as refeições na quantidade certa, consumir gorduras boas, tá? Porque sem gordura boa, sem ômega 3, eu não vou ter a comunicação lá dos estímulos nervosos. Eu preciso de gordura para formar as minhas células todas, a membrana celular é feita de gordura, mas que gordura, gente? Gordura boa, tá? Então eu preciso comer gordura boa, lembrar que existe o azeite, lembrar que existe o abacate, que existe o coco, que existe o óleo de coco, que existe a linhaça, existe a chia. Isso tudo eu tenho que lembrar na hora de formar os meus alimentos, certo? O que mais? Então a gente falou aí, vitamina D. De novo, cair na vitamina D. Vitamina D tem que repor, tá? Tem que repor.
Não adianta tomar antidepressivo, que às vezes tem pessoas que tem que tomar, e ninguém tá falando aqui para parar de tomar isso. Quem tem problema de depressão e trata, gente, por favor. O que acontece com a pessoa que toma antidepressivo e às vezes nem responde ao antidepressivo? Porque a maioria deles, ele funciona na recaptação da serotonina. Se eu não tenho nutriente, não funciona. Vocês entenderam a gravidade? Você pode tomar todos os remédios do mundo, se você não tá nutrido, não vai funcionar. Os médicos psiquiatras precisam entender isso. Se você passar antidepressivo e não tiver nutrido, não adianta nada, não vai funcionar. Porque eles agem, na maioria das vezes, aonde? Na recaptação da serotonina. Então, se eu não tenho nutriente para fazer serotonina, vai funcionar? Não vai. E outra coisa, vitamina D, porque o que adianta? Se eu tô com deficiência de vitamina D e é uma das causadoras de depressão deficiente de vitamina D e tô tomando antidepressivo, vai resolver? Não vai. Não vai resolver, gente. Entendeu? Então, são coisas que eu vim trazer para vocês que são importantes. Depois, quais são outras comidas que são ricas em tudo isso que a gente falou, fontes de tudo isso que a gente falou. Além dos ovos, tá? No ovo você tem uma fonte rica de triptofano, de colina, de vários nutrientes, de todos aqueles cofatores lá que a gente viu que vão ser as vias de produção dos neurotransmissores. Depois o ômega 3, as folhas verdes, tá? Por exemplo, a couve. A couve é uma folha fantástica, né? O suco verde feito da couve, que eu ensino muito. Tem algumas pessoas aqui que convivem comigo que sabem que eu tomo esse suco todo dia de manhã. Suco de couve com maçã ou com morango, tá? É o suco verde que você bate lá no liquidificador 2 folhas de couve, tira aquela parte central da folhinha, bate meio limão com uma maçã ou morangos, tá? Isso, gente, pá, já te dá um puffzão de manhã de nutriente, tá? De nutriente para você poder enfrentar o seu leão, os leões que a gente tem para enfrentar por dia. Porque a gente tem, eu também. Não pensam vocês que a minha vida é perfeita, não. Nem de ninguém é. Eu tenho vários leões para enfrentar por dia. Então, suquinho verde de manhã, de couve com maçã, morango, limão, para enfrentar seu dia, que vai ter todos esses nutrientes. Depois lembrar do abacate, azeite, tá? Então, tudo isso é importante. E tem sempre pessoas que me perguntam, já tá acabando a live, eu queria que vocês fossem me perguntar, me fazendo perguntas que vocês queiram me fazer. Então a gente resumiu como combater estresse, ansiedade e depressão. A gente falou dos alimentos, e aí eu enfatizei ovo, azeite, abacate, né, linhaça, chia, comer as folhas verdes escuras, as folhas verdes couve, todas as folhas, as brássicas que a gente chama, que é repolho, couve-flor, tá? Que são ricas em vários nutrientes importantes para combater estresse, ansiedade, depressão, tá? Então, todos esses alimentos, lembrar do sono, tá? Lembrar da atividade física e lembrar da respiração. Então, tô só resumindo no final da live esses itens de combate ao estresse, depressão e ansiedade, práticos, da vida prática, tá? Outra coisa, amanhã a gente vai dar então uma sequência de lives lidando com as outras 2 áreas da nossa vida, que é alma e espírito, mais alma, porque o espírito, a gente vai falar também do espírito. A gente vai estar falando um pouco, amanhã vai ser a primeira com a minha amiga Ariana, a gente vai, para quem interessar, tá? Se vocês quiserem, vai ser amanhã às 10 da manhã, a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento de estresse, tá? Então, para quem interessar, já estão convidados. Mas em relação à nutrição, que eu tinha para falar para vocês era isso. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, se querem me perguntar alguma coisa, tá? E finalizar falando, o pessoal sempre me pergunta de Simone, tudo bom? Eu espero que tenha ficado claro, não é um assunto fácil de falar, porque envolve muitos nomes que não são familiares para quem não era da área da saúde, né? Mas eu tentei fazer de uma maneira mais didática possível. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Também podem me perguntar lá na caixinha de perguntas, eu vou abrir caixinha de perguntas, se alguma coisa eu não expliquei direito, você ficou com dúvida, quer saber melhor, eu vou te dar a oportunidade de me perguntar por lá também, porque a live tem tempo, né, gente? Às vezes a gente não consegue desenrolar tudo aqui. Então, quem quiser me perguntar, sinta-se à vontade de me perguntar lá na caixinha de pergunta, tá?
Eu vou começar a encerrar a live então aqui, e amanhã quem quiser participar, a gente vai falar de cuidados da alma, tá? E a Ariana também vai falar um pouquinho sobre os óleos essenciais. Eu comecei a usar agora, estão me fazendo muito bem. E aí vai ter um monte de gente falando, mas tem estudo científico comprovando isso? Tem vários estudos comprovando o benefício, sim, dos óleos. Mas, assim, independente de estudo científico, gente, o que te faz bem, te relaxa e não faz mal para a saúde, tá valendo, né? Entendeu? Então, por exemplo, faça uma lista de coisas que te dão alegria. Faça essas coisas, entendeu? Que não seja comer um monte de chocolate e fandangos, né? Porque aí comer não adianta, é fome emocional, que a gente já falou também em outra live. Outras coisas que não envolvam isso, tá bom? Então, por exemplo, use óleozinho, relaxa. Tô com o meu aqui, gente, que eu antes da live eu usei, né? Porque live sempre dá um negócio assim, né? Que a gente tem que fazer a live. Mas, ó, eu usei esse aqui, que é o eu não tô fazendo propaganda não, mas é só pra mostrar pra vocês que tem coisas pequenininhas que a gente pode fazer, né? Esse aqui é o de alecrim, a gente bota na mão assim. Gente, por incrível que pareça, funciona. Dá uma relaxada, dá uma acalmada. E eu tô mostrando isso pra vocês, não é pra fazer propaganda não, é só pra mostrar pra vocês que tem coisas pequenininhas que a gente pode fazer que melhoram o nosso dia, melhoram a gente lidar com as situações que a gente tem que enfrentar, tá? Então, assim, foi ótimo, obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada por terem vindo. Vou deixar essa live salva para quem não pôde assistir e vou abrir a minha caixinha de perguntas lá no Stories para quem quiser me perguntar alguma coisa. Eu tô vendo que vocês não perguntaram nada, vou dar uma lida. Simone, atum e sardinhas enlatados não são bons? Adriana, boa pergunta. Perdão, eu nem olhei as perguntas aqui. Vou olhar agora rapidinho que ainda temos alguns minutos. Adriana, olha só. Tudo que é industrializado, enlatado, tem o problema lá de ter um monte de coisa para conservar. Porém, o benefício da sardinha é tão grande que ultrapassa a questão do ser enlatado. Então eu uso, tá? Eu uso, porque ultrapassa, pelo fato dela ser uma das poucas fontes de ômega 3, eu uso. Eu compro ela para fazer omelete de sardinha, uso para fazer várias coisas e acho que é muito válido porque ele é uma ótima fonte, e o atum também, de ômega 3. Então a gente sempre fica lá naquele negócio de ser enlatado, de ter produto, mas tem é superior o benefício. Você tá comendo uma gordura que é rara na natureza e que é uma excelente fonte, a sardinha, além de outros nutrientes que ela tem. Então é bom sim, tá? Tô procurando aqui se tem mais alguma pergunta, tá? Dando uma voltada aqui, porque ou eu explico as coisas pra vocês ou eu leio, então às vezes eu não consigo fazer, mas tô vendo assim que pergunta não tem, né? Monique, a pandemia nos trouxe nessa nova modalidade de que você também pode se exercitar em casa. Exatamente, Monique. Eu, na verdade, para quem convive comigo, já sabe que eu já fazia isso antes da pandemia, por causa da correria da vida, não tem tempo, aquela história toda. Eu sempre fiz atividade física em casa, é uma coisa que eu faço bastante, já muito antes da pandemia, mas com a pandemia isso veio à tona, né? Vivi, já fiz meu alongamento, estou zen. Gente, alongamento, aí, várias modalidades, coisas que podemos fazer para enfrentarmos os nossos leões sem ficarmos no estado super-humano ativado o tempo todo, tá bom? Aí as dicas da Vivi, alongamento. Depois, Vivi, os benefícios da prática da atividade física, falando disso de novo, exatamente. Monique, eu sou a prova viva que a atividade física é um excelente remédio. Isso aí, Monique. A atividade física é remédio, tá? Adriana perguntou dos enlatados de novo. Enfim, Nutri. Acho que é a Mary que tá aqui. Chocolate acima de 70% também pode ajudar? Sim. Mary, é o seguinte: o chocolate acima de 70%, tá, gente? Daí pra cima, ele é rico mais em cacau, tá? E o cacau, ele é rico no triptofano, que é aquele aminoácido que a gente viu que lá vai ser transformado na serotonina, que vai dar alegria, bem-estar e prazer, tá bom?
E é isso, gente. Vou encerrar a live. Então, deixo aí vou deixar a caixinha de perguntas aberta. Me perdoem se alguém perguntou alguma coisa e eu não vi. Porque às vezes eu, na tentativa de falar, explicar, acabo não conseguindo ler todos os comentários. Agradeço a presença de vocês. Estamos juntos, tá? Todos nós temos problemas, todos nós temos que aprender a gerenciar estresse, tá? Porque senão acabamos adoecendo, o estresse vira crônico e a gente acaba desenvolvendo uma doença chamada depressão e outra chamada ansiedade. Depressão é quem vive no passado e ansiedade é quem vive sempre o futuro e nunca o presente, tá? Então isso se desenvolve quando a gente não sai do estado do leão na nossa frente. É por isso que a gente precisa levar a sério tudo aquilo que faz a gente equilibrar o nosso estado de novo, tá bom? E porque todos nós vamos ter problema sempre. O mundo jaz no maligno, disse Jesus, e no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus não falou? Então nunca vai deixar de ter problema. O que precisa mudar? A gente precisa se preparar, a gente precisa ter munição, tá bom? Então a live foi para falar isso, espero que eu tenha sido clara, espero que tenha ficado entendido. E ao longo da semana aí a gente vai abordar um pouco sobre a alma e sobre o espírito e cuidados que a gente pode ter para melhorar esse suporte todo que a gente precisa para não desenvolver essas doenças, ou se a gente já desenvolveu, controlar, ajudar no tratamento do médico, tá? Porque ninguém tá falando aqui pra você não tomar remédio, porque a depressão mata a gente, tá? Mata. Então não é pra parar de tomar remédio. A gente pode... Só que se você seguir tudo isso que a gente tá falando, você vai ficar livre do remédio com o tempo. Mas não pare de tomar sem o seu médico, tá? Só você pode ir desmamando com ele, mas eu te garanto que cuidar da alimentação, fazer atividade física, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito vão ajudar você no caminho para você conseguir se libertar de medicação. Mas enquanto você tá doente, tome medicação sim. Tome medicação sim, porque depressão leva a suicídio e é grave. É uma doença grave, tá bom? Então só vou resumindo isso para não ficar achando que a gente tá falando aqui para as pessoas não se tratarem, que não é esse o objetivo da live, tá bom? Ó, beijo grande no coração de vocês e mais uma vez obrigada. Um beijo gostoso, obrigada por todos.